primeiros metros da Ponte Vasco da Gama é a viagem inaugural. Nos últimos 20 anos, construiu-se obra a todo custo em Portugal, em nome do desenvolvimento do país e para agradar aos eleitores. Investiram-se mais de 16 mil milhões de euros. A fatura só seria paga mais tarde e assim cumpriam-se as restrições económicas impostas por Bruxelas. Agora existe uma enorme conta para pagar nos próximos 20, 30 anos. No Observatório das PPPs da Católica fizemos um cálculo que era quanto é que custaria pagar as PPPs hoje. E custaria qualquer coisa como 10% do PIB. E, portanto, se pegarmos nos valores futuros e os atualizarmos a uma taxa de desconto de 6%, estamos a falar de qualquer coisa como 10% do PIB, o que é qualquer coisa à volta de 16 mil milhões de euros. Evidentemente, o valor financeiro total será maior porque é prolongado no tempo. A consultora Ernst & Young analisou os 36 grandes contratos de PPPs e chegou à conclusão que os encargos para o Estado serão de 11,77 mil milhões de euros. Será em 2015 que a fatura vai ser mais elevada, ao atingir 1,42 mil milhões de euros. Mas quais foram os erros que foram cometidos? Primeiro, que muitos projetos foram decididos tendo-se empolado os benefícios económicos do projeto para, para que a decisão política encaixasse nesses benefícios. Segundo, esses projetos muitas vezes também foram lançados sem uma verdadeira avaliação dos seus impactos, nomeadamente dos encargos para os contribuintes ao longo de 30 e 40 anos e sem calcular os respectivos encargos que mais tarde viriam a aparecer na dívida e no déficit público, porque razões muitas vezes políticas de eleições estavam na base da decisão de lançar projetos, porque fazer obra sem a pagar imediatamente é um trunfo eleitoral muito grande. Não foi fixado um limite para os encargos e também não foram elaborados planos de gestão de riscos. A falta de transparência na divulgação dos contratos e dos encargos foi uma constante. Nas PPPs, infelizmente, correu mal quase tudo, porque as PPPs começam mal, começam no tempo de Cavaco Silva com a Ponte Vasco da Gama, e as parcerias público-privadas, essa e as subsequentes, foram sempre forma de garantir rentabilidades gigantescas aos concessionários privados, praticamente a custo zero. Nós estamos habituados nas faculdades de Economia a estudar quando o risco é baixo, as taxas são baixas, quando o risco é alto, as taxas são altas. Pois nas PPPs em Portugal acontece algo inimaginável, que é risco baixíssimo, taxas elevadíssimas. Olha, isto para não dizer risco zero até. Os maiores encargos com as PPPs são no setor rodoviário. Segundo os últimos números oficiais, em 2011 existiu um desvio de 900 milhões de euros. Só nas últimas contas disponíveis, a que temos hoje acesso, que são as de 2011, as parcerias público-privadas rodoviárias deveriam ter custado, em termos da sua exploração, cerca de 800 milhões de euros. Pois nestes 800 milhões de euros houve um desvio de 900 milhões. O desvio foi maior que o próprio custo. Em 2011, todo o dinheiro que foi tirado nos salários dos funcionários públicos foi direitinho para um acordo de reequilíbrio financeiro nas parcerias público-privadas rodoviárias. Isto é inconcebível. O atual governo tentou reduzir os encargos nas PPPs rodoviárias, mas alguns especialistas têm dúvidas se o contribuinte ainda não vai acabar por pagar mais. Os privados, por exemplo, nas PPPs rodoviárias, estão obrigados por contrato não só a disponibilizarem as infraestruturas, mas a fazerem a sua manutenção. Ora, o que o Governo, em alguns casos, esteve a negociar foi reduzir os encargos para os privados que estão a gerir as PPPs e, portanto, retirou-lhes obrigações, eventualmente obrigações mais onerosas do que o que lhes vai pagar a menos. E, portanto, nesse sentido,
há alguma dúvida sobre se o Governo não terá tornado algumas dessas PPPs ainda mais lucrativas. O Estado não estava preparado para lidar com contratos complexos, enquanto do outro lado estavam os privados com equipas de especialistas. Um resultado desastroso para os contribuintes portugueses não seria difícil de prever. As PPPs são um pouco como um casamento, não é? Uma pessoa mal casada não sai bem, é doloroso sair de um mau casamento. E por isso as PPPs é quase impossível sair airosamente de um mau contrato. E é preciso focar muito bem o que é um mau contrato. É um contrato para uma infraestrutura que não é verdadeiramente precisa, em que para conseguir fazer o contrato se deram demasiados benefícios, se enfeitou demasiado a noiva para atrair o parceiro privado e que depois, quando as coisas correm mal, se dá ainda mais benefícios. Nas renegociações dos contratos com as entidades privadas, o Estado sai quase sempre a perder, ou seja, ainda tira mais dinheiro do bolso dos contribuintes. Quando os vários governos ou os governos dizem que vamos resolver o problema porque vamos renegociar os contratos, eu normalmente costumo dizer que o governo continua a saber ainda muito pouco sobre esse assunto. Porque renegociar em condições naturais é sempre mau. Pelo menos o Estado tem direito de funcionar. O Estado tem direito de funcionar e se as regras que estão, os direitos e obrigações dos contratos forem cumpridas, pela maior capacidade de negociação, pelo maior conhecimento que o privado tem sobre o objeto de negociação, ele naturalmente vai tirar vantagem sobre isso. Os políticos contactados pela RTP recusaram conceder uma entrevista sobre o que correu mal com as PPPs em Portugal. No telejornal de amanhã, voltamos a abrir o dossiê das parcerias público-privadas. É um bom negócio para o Estado, eu insisto, porque conseguiu ter uma ponte sem ter que se endividar. Vamos analisar a concessão da Lusoponte.